Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos aí a mais uma aula, mais uma apresentação aí de alguns conhecimentos, do PHP. E agora a gente vai estar entrando muito mais forte na questão do MySQL. Então, a partir dessa aula a gente vai estar trabalhando com acesso ao banco de dados, nós vamos criar a conexão, vamos mudar algumas formas aí da gente estar organizando, a pasta do nosso projeto, para deixar os documentos, os arquivos mais organizados, separados, categorizados, para que fique mais fácil aí a documentação. Bom, então dando continuidade ao que a gente já vem estudando, dos conceitos de PHP, hoje a gente vai, como eu disse, entrar nessa parte de acesso a banco. Para a gente fazer isso, então eu resolvi partir do seguinte princípio, tá? E começar nesse início e aí evoluindo de acordo com o que a gente for fazendo, na evolução do portal, do site, do blog, enfim, do que a gente estiver desenvolvendo. O primeiro passo que a gente vai fazer eu vou estar criando, obviamente, o banco de dados que a gente vai utilizar nesse exemplo. Vai ser um banco de dados bem simples, contendo somente uma tabela, tá? E também com dados reduzidos nessa tabela. Então, vai ser exatamente os dados, as informações que a gente precisa para poder fazer a aula de hoje. Obviamente, com o passar do tempo, a gente vai dar manutenção nessa tabela, vai criar novos campos e vai estar melhorando e, obviamente, também criando novas tabelas. Bom, para isso, nós vamos estar utilizando aí o PHP MyAdmin, tá? Que é onde a gente vai estar criando o banco de dados. Então, para a gente acessar o PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin, e ele vai abrir para nós toda a configuração aí do MyAdmin e com o acesso à nossa base de dados MySQL. Bom, sem muitas delongas, eu vou criar um novo banco de dados aqui. Então, tem vários caminhos que a gente pode partir para criar essa base de dados. Clicando aqui no botão novo, ele está carregando aqui as opções que nós temos. Nós já temos alguns bancos de dados aqui criados. Isso vai depender também de há quanto tempo que a gente vem trabalhando. Muitos dos bancos de dados aqui são os padrões, que ele automaticamente cria na instalação. Mas então, eu vou estar criando um novo banco de dados aqui, que eu vou chamar de portal. Então, esse vai ser o banco de dados original que a gente vai estar utilizando aí para poder trabalhar aí com o nosso exemplo, ok? Vou clicar aqui no botão criar, para criar o banco de dados. E a partir do momento, o banco de dados está criado, já apareceu aqui o banco de dados portal. Eu vou criar agora uma tabela. Essa tabela, eu vou chamar ela de usuário. E nós vamos ter 4 informações nessa tabela, tá? De início. O ID do usuário, o nome do usuário, o login e a senha. Então, o número de colunas aqui já está 4. Então, eu vou executar aqui para criarmos esta opção, ou seja, criarmos já a interface para isso. Então, para o usuário, eu vou ter usuário ID, que vai ser o código de identificação do usuário. Ele vai ser um índice, eu vou definir ele como primary, ou seja, ele vai ser uma chave primária. Vou deixar aqui o nome do índice como primary mesmo, sem muitas sugestões aí. Ele vai ser auto-incremental, ou seja, o código vai ser incrementado automaticamente, para cada inserção que eu fizer no banco. Vou ter, por exemplo, um outro campo chamado usuário nome. Esse usuário nome vai ser do tipo varchar. Vou dar um tamanho de 50 para esse usuário nome. Não vai ser nulo, ou seja, nenhum desses 4 campos que eu estou criando agora nessa tabela usuário vai poder ter informação nula. Todos terão que ser inseridos. Eu vou ter um usuário
Eu vou usar o termo e-mail porque o e-mail vai ser o login desse usuário, tá? Então, na hora de configurar a tela, ao invés de pedir o login, e-mail do usuário e senha para ele fazer o login no nosso portal, no nosso site. Vou definir aqui um tamanho 100, certo? E vou definir aqui um usuário senha. Também vai ser do tipo varchar. E eu vou definir esse usuário senha com tamanho 20. Ok? Feito isso, pessoal, então nós já temos aqui os 4 campos que foi pensado, que foi definido para comporem a tabela. Tá? Então, com os 4 campos definidos, ótimo, então eu vou guardar essas informações, ou seja, eu vou criar a tabela usuário dentro do meu banco de dados portal, correto? Então aqui ele já criou a tabela usuário, temos aqui os 4 campos que foram criados, ID do usuário, né? Ó, já veio com uma chave aqui, uma chave primária, está do tipo autoincremento. Nenhum dos 4 campos foram marcados com a opção null, tá? Então estão todos aqui definidos. Tá? Agora, partindo do princípio, como próxima atividade, é nós pegarmos esse banco, essa tabela, e nós implementarmos agora todas as rotinas, né, as funções necessárias aí que a gente vai precisar. Então, o próximo passo agora é nós criarmos um arquivo que vai fazer a conexão com o banco de dados. A gente vai ver como conectar com o banco de dados. Vamos testar essa conexão, ver se ela está funcionando ou não, tá? Antes da gente dar continuidade. E tudo isso, né, vai ser separado para ficar mais organizado. Então a gente vai começar a criar agora também uma hierarquia de pastas, uma hierarquia de diretórios dentro do nosso projeto, para facilitar o nosso trabalho e facilitar também uma possível manutenção. Tá? Então vamos começar a organizar tudo isso, deixar tudo organizado, bonitinho, mais para frente, ok? Então a gente volta na sequência aí agora, criando então a nossa conexão com esse banco de dados.